Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, que esse dia seja enriquecido pela presença do Senhor. Mais uma vez estou passando por aqui nessa manhã, trazer uma mensagem ao seu coração, mas nessa manhã eu quero sentir no meu coração de fazer algo diferente, de estar trazendo uma palavra para você, trazer um testemunho. Porque é tão fácil algumas vezes nós falarmos a respeito de coisas que nós não vivemos, mencionar histórias que nós conhecemos, mas nessa manhã eu gostaria de falar a respeito da história da minha conversão, do testemunho das nossas vidas. Hoje algumas pessoas nos assistem, nos veem, vão aos cultos, vão à igreja que nós ministramos como pastores, e elas não entendem a grandeza dos fatos que Jesus fez nas nossas vidas. Há aproximadamente 25 anos atrás, eu e a pastora Gisele, nós nos encontrávamos em uma situação muito difícil no nosso casamento. Na verdade, não existia mais casamento, na verdade, nós estávamos vivendo apenas por conveniência. Passamos algum tempo separados, aproximadamente mais de 6 meses, ela ficou afastada de casa, eu fiquei sozinho em casa. E eu me lembro que esse foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida, porque quando chegou nesse momento das nossas vidas, queridos, eu, principalmente falando a respeito de mim, nada mais fazia sentido, nada mais tinha sabor, nada mais tinha cor. Então, a pastora Gisele, ela tem uma experiência com Deus. Um dia ela estava tão deprimida, ela estava tão desesperada a respeito da própria vida dela, e algumas coisas passavam pela cabeça dela, como desistência da própria vida. Ela não tinha mais força para viver, mais força para sorrir. Ela já era mãe, nós já tínhamos o Wendel e o Wesley, né? Nós temos filhos gêmeos, e eles eram bebês que tinham aproximadamente um ano e pouco de idade. E nós vivíamos uma situação tão difícil que nós não tínhamos nem mais comida para comer em casa. Tínhamos a geladeira, nós tínhamos a casa, mas a nossa geladeira estava vazia. E não foi nenhuma nem duas vezes que nós abrimos a porta da geladeira, só tinha água gelada, uma lata de milho e uma lata de ervilha pela metade. É engraçado que essas memórias ficam, porque é tão impressionante tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E certo dia, ela depois de ter passado pela sua cabeça várias vezes, pensado em terminar realmente com a sua vida, né? E ela decide clamar a Jesus, dizendo que não aguentava mais. Então, quando ela sai de casa, quando ela chega na esquina de casa, uma vizinha muito amada, nossa irmã Lenilda, casada com seu Itamar, aqui no bairro Moradas do Sol, em Criciúma, convida: vizinha, você quer vir numa reunião que nós vamos fazer hoje aqui em casa? Aqui? E ela disse, e a Gisele pensou, eu não quero fazer. Daí a Lenilda insiste, e ela disse, eu vou ver. E chega a noite, ela decide, ela troca a roupa, deixa os meninos arrumados, os meninos estão dormindo, deixa a mamadeira, eu fico cuidando deles, mas eu continuo naquela mesma vida. Eu me lembro que naquela noite, enquanto ela saiu, eu abri a minha geladeira, engraçado que não tinha comida, né? Não tinha outras coisas. Mas eu me lembro que nessa noite em especial tinha cerveja, nessa noite em especial tinha ainda vinho ainda, e tinha outras bebidas, né? Eu comecei a beber e ela saiu. Passa mais ou menos uma hora depois, ela volta, mas ela volta diferente, ela volta com um olhar diferente. E quando ela entra na porta de casa, ela vem até a sala onde eu estava sentado, bebendo, assistindo um jogo de futebol ali, não me lembro que jogo era, e ela olha nos meus olhos, e ela estende a mão para mim e fala para mim assim: a partir de hoje a nossa vida vai mudar. A partir de hoje, lembra bem desse dia, a partir de hoje eu aceitei Jesus. E ela conta que foi na reunião e ali ela ouviu uma ministração. Nós temos um grande amigo que foi a pessoa que nos evangelizou, Marcos, né? Lá atrás, ele ministrou uma palavra a respeito de andar sobre as águas, e aquilo tocou no coração dela de uma forma, e ela entendeu que ela poderia andar sobre as águas.
E mesmo se ela descesse, Jesus poderia resgatá-la. Então aquele dia, verdadeiramente, ela, de uma forma tão espetacular, ela entrega a sua vida para Jesus. Queridos, ali nós passamos por tantas outras coisas. Nesse tempo que nós estávamos vivendo, e ela começa um processo de conversão. E por isso eu louvo a Deus pela minha esposa. A minha esposa é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Minha esposa é uma grande mulher de Deus. Eu devo à minha esposa, queridos, a palavra, a conversão, tudo aquilo que ela fez por mim. Então não é à toa que nosso ministério se move falando a respeito de famílias e casamentos. É o grande milagre que nós vivemos. Mas assim, eu sempre elogio, queridos, eu sou um devedor da minha esposa. Porque naquele dia, quando ela chega daquele jeito, falando aquelas coisas. Sabe o que eu falei na cara dela? Eu falei assim, você está doida. Você está maluca, você foi nessa reunião de crente. Eu não quero que você vá nessa reunião de crente. Mesmo ali nós não tínhamos mais vida nenhuma. E começa a ser um processo de conversão na vida dela e na minha vida. Só que o testemunho dela, queridos, dia após dia, começou a me constranger. Tinha dias que eu ficava 3 dias fora de casa. Tinha dias que eu saía na sexta, só voltava na segunda-feira. Imagina fazendo o quê? Fazendo só coisa errada. E quando eu chegava em casa, depois da conversão dela, algumas vezes eu saía na sexta também, voltava só no sábado de manhã. E não tinha mais desculpa, não tinha mais mentiras. Anteriormente eram brigas, eram gritarias, eram coisas quebrando aqui dentro de casa. Até que então ela se converte. E quando eu chego em casa, adivinha, ela me trata bem. E o dia que mais foi impactante na minha vida foi o dia que eu cheguei em casa, depois, queridos, do pecado, depois de tantas coisas. E ela me recebe com um abraço e com um beijo. Disse, senta aqui. Eu preparei uma janta ontem à noite para você, está aqui. Eu vou esquentar no micro-ondas e você vai se alimentar, você vai tomar um banho e você vai descansar. E eu fiquei impactado com aquilo. Eu confesso para vocês que eu fiquei com medo, porque na minha cabeça eu pensei, essa mulher deve ter envenenado essa comida e antes de comer, parece até um filme ali do quarto de oração. Eu olhei para aquela comida. Eu assim, será que ela não botou nada nessa comida? Eu olhava para ela, olhava para a comida e ela ficava ali, prestativa. Come, meu amor. Eu assim, meu Deus, eu tava na zoeira, tava na gandaia, essa mulher ainda quer me dar comida de manhã cedo. Tem alguma coisa de errado? Até que então eu resolvi comer. Comi, a comida estava deliciosa. E aí que eu fiquei pensando assim, meu Deus, que tipo de amor é esse? Só que mesmo nesse tempo, querido, nós estávamos voltamos a viver juntos, mas nós estávamos separados. Nós não dormíamos nem no mesmo quarto mais. Até que um dia Deus, em uma madrugada, eu estava numa cama de solteiro e ela diante de Deus, ela fica sentada na cama, ela olha para mim e ela abre os olhos assim, estava assim, não estava totalmente escuro, porque nós tínhamos as crianças, ela aponta o dedo para mim e diz assim, eis que sopro nas tuas narinas o sopro da vida e te transformo do pó da terra, eu te transformo em um novo homem. E ela senta e deita para trás e cai de novo para trás, e eu assim, meu Deus do céu, essa mulher agora que virou crente, ela ficou doida. E passou, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Passa-se uma semana, não falei nada para ela. Uma semana depois, mesmo horário, provavelmente umas 3 da manhã, o Espírito de Deus começa a falar comigo, mesmo eu pecador, mesmo eu tão incrédulo de tantas coisas. Começou uma chama a queimar no meu coração e eu comecei a me lembrar de coisas de quando eu era criança, de coisas quando eu fui jovem. Algumas vezes que eu fui ler a Bíblia e eu me lembrei que em Gênesis, o Senhor, quando faz Adão, ele sopra nas narinas de Adão o sopro da vida e dá vida e transforma aquele homem de pó da terra em alma vivente. Eu comecei a lembrar dessas coisas, daí o Espírito Santo veio, daí falou ao meu coração, dizendo assim, foi isso que aquele dia eu falei através da sua esposa. Não era a sua esposa, era eu falando com uma forma profética através da vida dela. E eu quero que você entregue a sua vida, porque eu estou te dando mais uma chance, para que você venha viver e venha ser um homem totalmente diferente. Então eu me sento na cama, muito emocionado, impactado, porque para mim não tinha mais sentido a vida. Eu tinha 24 anos, mas eu não tinha mais sentido a vida também, no pecado, em tantas coisas erradas, o casamento, tinha 2 filhos lindos e não conseguia mais desfrutar de tantas coisas.
Foi então que eu chamei ela dormindo assim, Gisele, daí ela acordou. E daí eu falei assim, há uma semana atrás aconteceu isso, você sentou na cama, falou dessa forma, você lembra de alguma coisa? Ela disse, não lembro de nada não. E daí eu fui entender que era realmente Deus que estava. Eu assim, então tá. Então eu quero dizer para você o que aconteceu dessa forma. E nessa noite Deus me acordou de novo e me veio uma percepção, uma certeza de quanto eu sou um pecador. E eu falei para ela assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar esse teu Jesus. Porque nesses últimos meses eu tenho ficado constrangido porque você mudou, você não é mais aquela mulher que anteriormente eu saía, fazia as coisas e botava a culpa em você. Eu quero que você me perdoe também. Eu quero aceitar Jesus. Então ela quando foi fazer a oração comigo, eu disse, mas antes eu preciso confessar algumas coisas. Era coisas que eu não queria falar, mas, queridos, aquele dia a nossa casa foi envolvida por uma presença tão grande, por uma glória tão grande, que eu comecei a falar coisas que eu fazia. Eu começava a dizer assim, meu Deus, que eu tô ficando doido, tô confessando coisas aqui que eu não posso confessar, ainda mais para ela ainda, mostrar que eu tô errado. E eu comecei a falar. E ela olhou para mim, queridos, com os olhos cheios de lágrimas, e ela disse assim para mim, assim, eu te perdoo, em nome de Jesus. E ela fez a oração ali e eu aceitei Jesus. Não foi fácil a partir desses dias, que foram tantas lutas, tantas coisas que vieram. E no momento que eu aceitei Jesus, eu entendi quem era o inimigo que estava causando todas as coisas dentro da nossa casa. Nessa mesma semana foram tantas coisas, porque foi a primeira vez que eu fui na igreja nessa semana. E era uma quinta-feira, eu acredito, não me lembro com certeza, mas deve ser uma quinta-feira. Eu tinha um Fusca, gente, esse Fusca não pegava, andava um pouco, eu dava 100 metros, o Fusca parava e eu empurrava esse carro e eu numa teimosia, nós vamos, nem que seja empurrando. Chegamos lá, já estava encerrando o louvor, mas mesmo encerrando o louvor, eu cheguei na igreja dos crentes que eu não gostava. E o Senhor me colocou sentado lá na frente, só tinha umas cadeiras lá na frente lá. Eu me sentei naquelas cadeiras onde ela sempre sentava. E depois eu fui entender o testemunho dela, que cada vez que ela chegava na igreja, a igreja estava cheia, ela sentava naquelas cadeiras. Ela colocava a bolsa do lado dela e dizia assim, o pessoal chegava para sentar, ela dizia assim, pessoal, por favor, não sentem aqui, meus irmãos, não sentem aqui, que isso aqui é lugar do meu esposo. Faziam meses que ela sentava naquela cadeira e ela colocava uma bolsa naquele lugar, dizendo assim, esse é o lugar do meu esposo. Talvez as pessoas pensavam que maldito esposo é esse, que faz meses que essa mulher está vindo na igreja e ele não aparece nessa cadeira. E a igreja cheia. Até que naquele dia eu cheguei. Gente, foram 3 minutos de louvor. O Senhor falou no meu coração. Ele falou para mim assim, um dia, no meu coração, eu não entendia, era tudo muito novo, muito doido para mim. Se um dia você vai estar em cima de um altar como esse, pregando, cantando. Em 3 minutos o Senhor me convenceu que um dia eu seria pastor. Um homem tão incrédulo, um homem que estava vivendo no pecado. Em 3 minutos. E não tinha a ver com uma pregação, não sei que música que estava tocando. Mas eu sei, queridos, que aquilo que entrou no meu coração entrou rasgando, entrou trazendo uma certeza de algo que Deus sempre teve para mim. E aquela mulher doida que há meses estava ali levando sua bolsa, dizendo, esse aqui é o lugar do meu marido. Então ali naquela noite eu me lembro que eu aceito Jesus, eu fui para frente, chorei muito, rasguei meu coração. E Deus começou Eu estava desempregado há meses, queridos, nós não tínhamos mais nada, nós estávamos devendo, nós estávamos todo endividado. Eu não estou pregando para você, trazendo uma mensagem dizendo, vem para Jesus, que Jesus acaba com as suas dívidas, não. Mas nós estávamos tão endividados, nós não tínhamos mais nem como, queridos, comprar comida para os nossos filhos. Na porta da igreja, um dos irmãos que já me conhecia, na porta da igreja, ele me abraçou, que bom que você está aqui. Daí, como é que você está? Eu trabalhava em supermercado, eu já fui encarregado de frigorífico, de açougue. Ele chegou, cara, a gente trabalha em tal lugar, a gente está precisando de alguém, um cara igual a ti. Na porta, no mesmo dia, ele me oferece um emprego. Eu assim, meu Deus, o que é isso? Eu vim na igreja, aceito Jesus, já estou na porta, já recebendo uma proposta de emprego. Na mesma semana já começo a trabalhar. Na mesma semana muitas coisas começam a acontecer nas nossas vidas, queridos. Eu também me lembro que na mesma semana
água foi cortada, luz foi cortada de casa, acaba gás, não tinha gente. E assim, era uma coisa atrás da outra. Quanto mais o diabo trabalhava para mim desistir, mais Deus ia lá e superava, Deus fazia outra coisa. E eu entendi que a minha vida não poderia ser mais a mesma vida. Eu entendi que Deus havia me dado uma esposa. Ele não havia me dado uma mulher. Aquela mesma esposa que há meses atrás se ajoelhava na frente de um fogão e ligava o gás e colocava a cabeça lá dentro e desligava porque ficava com medo. A mesma esposa que muitas vezes eu chegava em casa, quebrava pratos, me agredia, ela estava na razão dela. Foi o mesmo vaso, foi o mesmo instrumento que Deus usou para me alcançar o meu coração. E por isso, quando algumas pessoas me perguntam, pastor Luciano, qual é o maior milagre o que você já viu de Deus, de manifestação, qual é a maior experiência? Gente, eu já vi tantas coisas, já vi enfermos sendo curados, eu poderia ficar muito tempo aqui falando coisas para você, mas a coisa que mais me impactou, queridos, foi a salvação da minha casa. Foi o meu casamento ser transformado. Eu bebia muito, eu gostava de beber e a partir dali eu fiz um voto com Deus e eu decidi nunca mais colocar uma gota de álcool na minha boca. Eu decidi ser um esposo e a minha esposa tinha um caderno de oração e ela tinha vários requisitos que ela falava assim, Deus, se for Ele mesmo, transforma Ele nisso. Até que Deus um dia falou no coração dela assim, eu não quero transformar Ele nisso, mas eu quero transformar você, Gisele, em algo diferente. E ela parou de orar por mim, na minha transformação, e começou a orar por ela. Me impactou muito mais do que se eu tivesse me transformado. Eu ainda não sou tudo aquilo, queridos. Como pai, como pastor, como amigo, como líder, como esposo. Mas a cada dia Jesus me convence que Ele salvou que Ele salvou a minha vida naquele dia. E foi uma libertação. Ele mexeu com o espírito dele. E não é à toa que você me vê hoje pregando, falando. Queridos, eu não estou aqui por causa de dinheiro. Não estou aqui por causa de sucesso, por causa de reconhecimento, por causa de liderança, por causa de cargo. Eu estou aqui porque eu fui perdoado. Eu estou aqui porque eu fui salvo, fui redimido. Eu estava cheio de demônios, queridos. Eu era agressivo, eu quebrava as coisas dentro de casa, eu me machucava, eu fugia, eu pulava, para ter uma ideia, eu pulava a janela. Algumas vezes nas brigas do final de semana eu pulava a janela. Eu era como se fosse um viciado em drogas, eu pulava a janela, pegava o meu carro, saía. Eu estava destruído, ela também estava destruída. Mas você acredita que mesmo ela daquele jeito, em uma depressão tão profunda, eu no meu egoísmo, no meu pecado, eu não conseguia enxergar isso, eu achava que eu era o melhor homem do mundo. Eu ainda reclamava, essa mulher está reclamando de barriga cheia. Mas eu estava tão perdido, tão cego. Tão cego, tão cego. Eu amo a minha esposa como eu nunca amei. E a cada dia que passa eu amo mais ela. E eu deixo essa mensagem para os casais que estão aí, queridos. Diante de Deus não existe, queridos, nada que o Senhor não possa dar um jeito. Talvez você já está em outro relacionamento, amém? Mas não repita os mesmos erros. Ou talvez você está em um relacionamento onde você está pensando em desistir. Eu rogo diante de Deus, não desista, lute. Vá para o Senhor. Clame. Comigo foi a minha esposa, mas você é um homem, talvez que vai ouvir, seja você que vai pagar esse preço, que vai muitas vezes ser humilhado, mas não desista. Mas se a vontade de Deus for outra também, mas eu acredito, queridos, eu não acredito que não exista nada que Deus não possa dar um jeito. Então eu deixo essa mensagem nessa manhã para você. Eu quero orar pelos casamentos, eu quero orar por reconciliações, eu quero orar também por novas histórias. Você que também já foi tão ferido também em uma outra história e seguiu a sua vida, está seguindo a sua vida. Eu oro também para que o Senhor traga alguém também para que você venha viver de uma forma melhor. Mas se você que está no casamento, não desista não. Coloca diante de Deus e creia que esse Deus que faz maravilhas, Ele continua fazendo. A coisa mais importante para Deus hoje são as famílias, são o casamento.
E foi tão bom, queridos, ver os meus filhos crescendo na igreja. De 1 ano e pouco, dormindo debaixo de banco de igreja. Nós passamos por tantas coisas na igreja. Mas o que nós tínhamos de mais forte dentro de um ministério não foram dons de revelação, não é o discernimento de espírito que veio, não é o dom de fé, não é a profecia que veio. Não. Foi um casamento sólido em Jesus. Hoje, quando tudo está difícil, hoje quando as tormentas chegam, queridos, e eu chego em casa, eu vejo a minha esposa, aquela mulher que aguentou tantas coisas comigo, aquela mulher que mesmo depois de a gente convertido, nós passamos por tantas coisas difíceis, mas a gente olhava um para o outro, a gente dizia assim, ó, a gente tem tudo que a gente precisa. Eu sempre falei para ela, se você continuar do meu lado, eu estou feliz, eu estou bem. Se os nossos filhos verem em nós, porque o que vale para um filho não é você dar as coisas para um filho. O maior presente que você pode dar para um filho, a criação de um filho, é quando ele olha para os pais e vê assim, os meus pais são felizes, eles se amam. Até hoje, nós temos nós vamos fazer compra nos supermercados, a gente para algumas vezes no corredor, a gente olha, a gente se abraça, a gente se beija no meio do corredor, talvez algumas pessoas olham assim pra gente, esses dois são doidos. Eu não digo para você que algumas vezes não tem alguns consertos, porque tem consertos, graças a Deus não tem mais nenhum tipo de agressão, algumas vezes tem uma discussão, é normal ter uma discussão, mas até mesmo nessas discussões, queridos, nós enxergamos os benefícios e a grandeza de Deus. E nesses 25 anos, quase 25 anos, queridos, Deus nos usou para restaurar tantos casamentos. Alguns nós não conseguimos, mas essas pessoas estão felizes hoje em outro relacionamento. Mas a maioria foi restaurada. A maioria hoje caminham conosco. Tem casamentos que caminham conosco, pessoas que caminham conosco. Então você imagina, o homem e a mulher que tinham um casamento totalmente destruído, que não era influência positiva para ninguém, hoje são pessoas usadas por Deus que ajudam a tratar e cuidar de outros casamentos. Um dia, uma pessoa aqui do bairro me perguntou, muito tempo atrás, né, falou assim, vem cá, o que aconteceu com você? Achei que vocês se mudaram do bairro. Deu assim, por quê? Não, porque eu não vi mais vocês, Daí eu assim, não é que você não viu mais as gritarias, você não ouviu mais os pratos quebrando. Você não ouviu mais que o marido daquela esposa estava nos bares, estava nas boates, estava nas esquinas. Você não ouviu mais a respeito disso. Mas nós continuamos morando. Só que hoje a nossa casa é feliz. E é sempre a oportunidade de falar. Hoje meus amigos meus que eu tenho até hoje, que no começo da minha conversão dizem, isso aí, cara, é fogo de palha, isso aí daqui a pouco tu volta a beber com a gente, tu volta a ser feliz. Eu falava para eles, vocês não estão entendendo. Deus falou comigo, Deus se mostrou para mim, Deus salvou o meu casamento, vocês não estão entendendo. E até hoje passaram-se, muitos deles, graças a Deus, foram evangelizados, muitos deles estão na igreja, alguns são pastores, outros estão fora do Brasil, estão na igreja, estão cultuando, queridos, graças a Deus nós alcançamos. Alguns dos meus amigos de vez em quando vão na igreja, aparecem lá, que é convidado, vamos na igreja um lugar, chega lá, eu pregando desse, não pode ser tu pastor dessa igreja, cara. Eu te conheço, eu sei do teu passado, da tua história, assim, pois é, para você ver a grandeza de Deus na minha vida. Queridos, não existe nada melhor e maior do que a tua casa e a tua família. Você pode ter uma casa simples, ou você pode ter uma mansão, mas se o lar não for próspero, e quando eu falo de lar próspero, eu falo de um homem e de uma mulher que caminham no mesmo propósito. Daí vício, daí pornografia, promiscuidade, agressões verbais, agressões físicas, não podem destruir um lar desse. Não podem destruir um lar desse. Gente, esse é um pouco do nosso testemunho, do meu testemunho. Eu peço, compartilhe esse vídeo em especial. Compartilhe, coloque nas redes sociais esse vídeo, porque tem alguns casais que precisam ouvir isso. Hoje eu e minha esposa somos muito felizes. Temos muitas pessoas que caminham junto conosco. Nós temos casais que estão conosco há quase 18 anos. Que nós discipulamos, cuidamos e ajudamos. E somos abençoados por eles também. Temos casais de outras cidades, casais de Siderópolis,
Casais de Tubarão, Casais de Araranguá, tantas pessoas que vêm aqui para a Igreja Lugar. Então a Igreja Lugar é isso, queridos. A Igreja Lugar não é que ali é o lugar, ali é o local. A Igreja Lugar é um lugar onde o Senhor transforma as nossas casas em um lugar onde Ele é rei, um lugar onde Ele é soberano. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que Deus traga no seu coração nessa noite uma certeza de que tudo pode mudar. E se você está num recomeço, está difícil, primeiro de tudo, tira a ansiedade do teu coração. Se curve a Deus. Perdoe. Perdoe. Porque só perdoa aquele que entende que um dia foi perdoado. Queridos, eu fui agressivo, eu fui tão sujo, eu fui tão pecador. E hoje, queridos, aquilo que existe em mim, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se tem algum privilégio, se tem algum elogio que pode ser feito ao meu respeito, é por causa de Jesus, que me deu uma esposa, não me deu uma mulher. Eu sempre fui atrás de mulheres ou de uma mulher que pudesse suprir as minhas necessidades físicas, minhas carências. Mas na verdade o que eu precisava era de uma esposa. Mulher, seja uma esposa. Elogie muito esse homem. Ore, profetiza para esse homem, diga coisas que talvez ele nunca ouviu nem da sua casa, nem da sua família. Eu louvo muito a Deus pela família que eu vim, eu louvo a Deus pelo casamento dos meus pais. Tinham seus problemas, mas pelo menos nisso, que eles haviam um carinho tão grande ali, eu via como é que meu pai tratava a minha mãe tratava meu pai, embora meu pai tinha alguns problemas. A minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia. Hoje minha mãe não está mais entre nós, mas está com o Senhor. Mas mulher, profetiza, declara publicamente o quanto o seu marido, elogia ele, fala que ele é bonito, fala que você acredita naquilo que Deus tem para a vida dele. Mulher, seja esse instrumento para que ele seja um profeta na sua casa, para os seus filhos. Creia naquilo que Deus tem na vida desse homem. Assim como a Gisele olhou para mim, queridos, mesmo quando ela não enxergava nada, ela decidiu ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Eu oro, Espírito Santo, toque em famílias, toque em casamentos nessa manhã, nesse dia, onde esse vídeo chegar, talvez esse seja o vídeo mais importante, Senhor, diante de todos que eu fiz até agora, porque fala a respeito de uma verdade que eu vivi, uma verdade que eu não consigo fugir, Senhor. Uma verdade que impulsiona o ministério que o Senhor me deu, de cuidar de famílias, de casa, de ter uma retidão como homem, de chamar as mulheres a uma responsabilidade. Levanta aqui mães, levanta aqui pais. Senhor, que esse homem mergulhe e seja impactado assim como eu fui, Jesus. E que ele acorde para a realidade, não viva mais no pecado. Que os vícios não operem mais nessa família. Liberta este homem assim como o Senhor me libertou, Jesus. Oh, Senhor, como foi tão maravilhoso quando o Senhor me libertou do álcool, Senhor. Senhor, como foi tão forte, porque os amigos olhavam, Senhor, falavam que não aconteceria, mas aconteceu, Jesus. E quando muitos me achavam que eu era fraco, que eu estava sendo mandado pela minha esposa, muito pelo contrário, Jesus, eu estava debaixo de uma graça e eu ainda estou debaixo da mesma graça, Jesus. Depois de quase 25 anos, os meus filhos hoje te servem, Senhor. Os meus filhos têm a sua família, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor fez e está fazendo. Obrigado por cada família, por cada casamento da Igreja Lugar, porque eu sei, Senhor, de onde eu vim, e eu sei para onde essas famílias vão, em nome de Jesus. Eu oro por você, queridos. Eu oro para que você mande para outras famílias, mande para o seu esposo, mande para a sua esposa, mande para tanta gente. Queridos, por favor, faça que esse vídeo seja compartilhado, em nome de Jesus. Eu termino aqui falando o quanto eu amo a minha esposa, o quanto eu amo ela, o quanto sou grato a pessoas que passaram pelas nossas vidas, famílias que passaram, o ministério no qual nós começamos a sarar a nossa terra, o quanto foi importante e é importante nas nossas vidas até hoje, o quanto eu abençoo, o quanto eu profetizo bênção sobre esse ministério. Mas hoje nós estamos na Igreja Lugar porque o Senhor nos chamou para a Igreja Lugar. Amém? Que você possa estar sendo cheio, queridos, possa estar recebendo esse testemunho
como vivo em nome de Jesus. Que esse testemunho alcance não apenas Criciúma, não apenas Siderópolis, Tubarão, Araranguá e Sara, mas alcance outros estados, alcance outras nações em nome de Jesus. Isso é um pouco do pastor Luciano, um homem que deve muito à sua mulher, mas deve tudo a Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que haja cura nos relacionamentos, que hajam portas se abrindo para você aí, que hajam mudanças de caráter de uma forma profunda, que o Senhor tire raiva, tire a ira do seu coração. Você mulher, seja uma mulher mansa, seja uma mulher sábia, que edifique o seu lar. Homem, seja um homem que ame as suas esposas, que se entrega todos os dias por ela. Em nome de Jesus, eu profetizo casamentos mudando a partir desse testemunho, mas toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas possível em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.